Olá, este vídeo irá tratar da questão da análise de novidade de pedido de patente, em especial a questão relacionada à prioridade unionista. A prioridade unionista é um dos princípios fundamentais da Convenção da União de Paris, uma convenção que já tem mais de 100 anos e que estabelece que aquele que tiver depositado um pedido de patente em um dos países da União, ele poderá apresentar o pedido para a mesma matéria nos outros países dentro do prazo de 12 meses, gozando do direito de prioridade. A data de prioridade será a data em que o pedido foi pela primeira vez depositado em algum país que faça parte da Convenção da União de Paris. Então, vamos pegar um exemplo. Um inventor deposita um pedido nos Estados Unidos, primeiro depósito dele no dia 1º de setembro de 2006. Essa mesma matéria poderá ser depositada no Brasil, declarando uma data de prioridade do documento original nos Estados Unidos, desde que feito dentro do prazo de 12 meses, ou seja, até 1º de setembro de 2007. Então, no documento brasileiro, depositado aqui em 1º de setembro de 2007, ele vai estar lá indicando como documento de prioridade o documento americano de um ano atrás. Dessa forma, ele não será invalidado por quaisquer atos realizados durante o mesmo período, tais como depósito por outra pessoa, publicação ou exploração da invenção. Então, veja, você fez o depósito em 1º de setembro de 2007 aqui no Brasil. Né? Se uma pessoa tiver depositado pedido para a mesma matéria no Brasil em 1º de outubro de 2006, essa pessoa será a primeira a depositar aquela matéria aqui no Brasil. Né? Você fez o depósito em 1º de setembro de 2007. Outra pessoa fez lá em outubro de 2006. Só que você é que terá direito à patente no Brasil, porque como você está pedindo prioridade do documento americano, que é de setembro de 2006, você vale o seu direito de prioridade e tem a patente. Só você ganha a patente aqui no Brasil. Esse é o princípio da prioridade. É como se todos os territórios da União de Paris fossem um país só. Depositou num lugar, garante aquela data para todos os países da União de Paris. Segundo Bottenhausen, terão direito à prioridade unionista os nacionais de um país membro da União de Paris, assim como os nacionais de países fora da União, mas que sejam domiciliados ou tenham estabelecimentos comerciais ou industriais efetivos no território de um dos países membros. Com o acordo TRIPS, na criação da Organização Mundial do Comércio, em 1995, ele incorporou os principais artigos da CUP, entre os quais da prioridade unionista, de modo que, mesmo sem ser membro da Convenção da União de Paris, esse país poderá usufruir desse direito de prioridade unionista, por ser membro da OMC. Um exemplo é Taiwan, que ele não aderiu à Convenção de Paris e, no entanto, é membro da OMC desde 2002. Se o depositante não atende às formalidades para que a prioridade seja considerada válida, Bottenhausen afirma que as consequências serão determinadas pela legislação nacional, porém não poderão ir além do que a perda da prioridade. Então, se tiver algum problema com a prioridade, você não vai poder indeferir esse pedido. O que você vai fazer é desconsiderar aquela data de prioridade e analisar o pedido pela data de depósito. Você só vai trocar a data para aquela matéria. Um pedido de modelo de utilidade depositado em um país pode ser utilizado como prioridade para um depósito subsequente de um pedido de patente de invenção, por exemplo, ou vice-versa. A mesma coisa também se aplica com relação aos desenhos industriais e modelos de utilidade. Um desenho industrial depositado feito um primeiro depósito no país membro da União, pode dar prioridade, ser usado como prioridade para um pedido subsequente de modelo de utilidade e vice-versa.
No entanto, uma pesquisa na base revelou que dos modelos de utilidade ou patente de invenção depositados no Brasil, nenhum pediu prioridade de um desenho industrial, não foi identificado. Então, está previsto na CUP, mas não é instrumento usado efetivo. Nos Estados Unidos existia uma doutrina chamada doutrina Hilmer. O que ela dizia? Bom, o artigo 4º da CUP ele afirmava que o direito de prioridade garante a seu depositante os direitos sobre o depósito subsequente em qualquer país da União dentro do prazo de 12 meses, sem que tal depósito seja invalidado por atos praticados por terceiros nesse período. Tá? Então, no nosso exemplo anterior, lá no depósito dos Estados Unidos, mesmo que aparecesse uma pessoa aqui depositando, fosse o primeiro depositante aqui no Brasil, você veio depois dela, como você pediu prioridade, essa data de prioridade acaba prevalecendo e você ganha a patente. Né? Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Na época em que valia a doutrina Hilmer, né? Um pedido depositado no Brasil, considera um pedido X foi depositado no Brasil. Ele estava em sigilo à época que foi depositado um pedido Y por outra pessoa lá nos Estados Unidos para a mesma matéria. Tá? Esse documento do Brasil, ele não é considerado como anterioridade para Y, mesmo ele tendo data anterior. Tá? Ainda que esse pedido X no Brasil viesse a ser depositado nos Estados Unidos posteriormente. Nesse caso, o brasileiro, quando ele for depositar lá nos Estados Unidos, fez o primeiro depósito no Brasil, depois ele fez nos Estados Unidos, ele vai ganhar a data de prioridade aqui do Brasil. Então, ele vai ganhar a patente dos Estados Unidos, está garantida a patente dele dos Estados Unidos usando a data de prioridade dele. No entanto, aquele americano que nesse meio tempo fez o depósito nos Estados Unidos, ele também vai ganhar. Isso segundo a doutrina Hilmer. Muitos analistas consideravam isso uma violação à Convenção da União de Paris. De qualquer forma, com a reforma da lei de patentes pelo American Inventor Act, que foi aprovado pelo presidente Barack Obama em setembro de 2011, a doutrina Hilmer foi eliminada. Muitos analistas consideram que esta foi a principal mudança que teve mais impacto na reforma de patentes recente de setembro de 2011, porque uma documentação patentária estrangeira que era desconsiderada passou a ser considerada para fins de estada técnica. É importante que a CUP ela destaca que esse direito de prioridade ele só pode estar baseado no primeiro pedido. Então, isso vai ser fundamental. Esse primeiro pedido tem que ser um pedido válido, né? A CUP prevê como depósito regular para fins de prioridade aquele capaz de ser considerado como depósito válido, independente do seu destino. Ou seja, mesmo que depois ele venha a ser indeferido, não tem problema, ele continua um documento válido para prioridade. Bodenhausen diz que isso significa que um depósito regular somente existe quando o pedido depositado é considerado correto segundo as formalidades da legislação local, mesmo que o pedido seja incompleto ou que venha a ser retirado, abandonado ou indeferido. Então, o pedido ele tem que ser aprovado pelas exigências formais para se constituir um depósito válido e para contar com o primeiro pedido. Então, essa regra do primeiro pedido, para ficar bem claro, vamos imaginar uma situação. Um inventor deposita nos Estados Unidos um primeiro pedido, em 2000. Depositou lá o seu primeiro pedido. Em 2001, ele deposita o mesmo pedido na França, pedindo a prioridade do documento americano. Perfeito, pode fazer isso. Em 2002, um ano depois, esse mesmo depositante, para a mesma matéria, faz um depósito na Inglaterra, onde ele pede a prioridade do documento francês. Então, veja, tem um primeiro documento nos Estados Unidos, o primeiro depósito nos Estados Unidos em 2000, veio um depósito em 2001 na França e depois um depósito em 2002 na Inglaterra pedindo a prioridade do documento francês. Isso não pode acontecer, não é aceito. Por quê? Porque o documento francês não é o primeiro, ele é o segundo depósito.
Se isso fosse possível, você ia dando um efeito cascata aqui que não ia ter fim, e você ia prorrogando esse direito de prioridade indefinidamente. Então, por isso que a culpa é bem clara. Tem que ser um primeiro depósito válido. Bom, sobre essa questão é importante levarmos em conta a questão da retirada de pedidos, né? A retirada de pedidos, a lei de propriedade industrial, no artigo 29, ela tem um dispositivo que prevê que todo pedido retirado será publicado. Isso foi uma emenda que apareceu no texto da lei de propriedade industrial nos seus últimos momentos de votação e que tornava ineficaz o instrumento da retirada, porque a retirada, quando você faz a retirada no pedido, o seu objetivo é que você não torne aquela matéria parte do estado da técnica, ou seja, elimina ela como se ela nunca existisse. Retirar é eliminar, como se nunca tivesse existido, sem produzir nenhum efeito legal, e vou fazer um outro. Então você não pode usar aquele retirado como anterioridade para o seguinte, é como se ele não existisse. Esse é o instrumento da retirada. O problema da lei é que ela, no seu entendimento original, ela previa que mesmo os retirados seriam publicados, eles teriam um efeito legal. Bom, esse era o entendimento até 2009. Em 2009, a Procuradoria do NPI mudou o entendimento. Ela passou a entender da seguinte forma: quando a lei fala que o pedido será publicado, ele está se referindo à publicação da retirada e não à publicação do pedido. Então foi criado um despacho novo na RPI 10.9 que estabelece a retirada homologada para fins de artigo 29. Tá? Então, resolveu-se esse problema, né? Porque na situação anterior, o pedido mesmo retirado, abandonado, produzia efeitos. Então, ele sempre seria considerado como primeiro depósito. O pedido seguinte que desse continuidade a ele, nunca poderia ser considerado primeiro depósito, porque ele produziria efeitos. E a CUP diz que para o primeiro retirado ser desconsiderado, ele não pode produzir efeitos. Bom, vem a questão também dos continuation in parte nos Estados Unidos. Os pedidos de continuation in parte são pedidos que dão sequência a um primeiro pedido, que é retirado, e vem o segundo, continuation in parte, que dá sequência a esse pedido. Esse continuation in parte, ele pode dar margem, pode servir como documento de prioridade para o pedido subsequente. Por quê? Porque o primeiro pedido, ele é abandonado. Então, mas para isso, a data de prioridade vai ser a data do continuation in parte, não lá do primeiro, que esse já foi abandonado. Então, vamos pegar um exemplo. Eu pego um documento de patente, o EP 779-675. Tá? Ele foi depositado em 21 de agosto de 1996. Tá? E ele pediu como prioridade um documento americano de 95, que era um continuation in parte de um outro documento, que era o 1994, o 463. Esse pedido, 463, é o primeiro documento. Então, teve o primeiro documento, gerou um continuation in parte, e esse continuation in parte foi usado como prioridade. Pois bem, esse 463, ele converteu-se em patente, tá? E foi publicado depois. Então, nesse caso, o documento de prioridade que é apresentado, que é um continuation in parte, ele não é o primeiro pedido. Ele, na verdade, é o segundo, porque o primeiro, ele gerou efeitos legais. Então, ele conta como primeiro. Obrigado.